Olá pessoal, vamos a mais uma operação utilizando os padrões harmônicos. Hoje dia 20/3/2020, quase um minutinho para as 11 horas. São operações que eu executei ontem, ok? Mas uma fechou, acabou fechando hoje. Ontem, na verdade, no dia 18. E para quem assistiu o vídeo anterior que eu postei aí no grupo, eu acabei fazendo uma operação de venda, tá? Eu expliquei, né, a motivação dessa entrada de venda e o porquê eu coloquei o stop nesse nível. Na verdade, meu stop estava exatamente nessa região, que seria uma região aproximadamente batendo aí entre 50% e 61%, ok? Normalmente eu coloco o Smart Trade para gerenciar. Esta operação aqui específica eu acabei fechando na mão, até porque a gente tinha uma linha, uma região de suporte, ok? Então acabei, a hora que eu olhei ali, eu vi que o preço estava batendo ali e supostamente aí existia uma grande probabilidade aqui ser uma região realmente do ponto B. Então a gente tinha um ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Espera aí que eu vou sinalizar aqui para ficar mais didático. Ok, então aí tá os pontos, né, para ficar mais didático. E aqui realmente, né, aconteceu o ponto B, tá? Nós tivemos aí, acredito que foi acho que em M2, uma ótima sinalização. Aqui. Uma ótima sinalização, o preço do mercado, ó. Este candle aqui, o volume vinha abaixo, ok? Foi um volume que extrapolou do dia, sinalizando um candle, né, de rejeição, sinalizando que aqui seria uma ótima entrada na ponta compradora, ok? Bom, o mercado ele subiu, ok? Foi lá fazer o ponto C, ok? Acho que foi M30, tá? Identifiquei esse padrão, tá? Novamente o índice sinalizou. Okay? Eu entrei até na formação, fui um pouco agressivo aqui, tá? Quando eu vi o índice ultrapassando os 180 e formando aí um candle ainda em formação, mas já tinha deixado uma sombra, superior, tá? Uma cauda, né, superior interessante, eu acabei entrando na venda e o stop loss eu posicionei logo acima desse topo, perfeito? Bom, o mercado realmente ele fez um movimento, tá? Bom, e aí agora eu vou definir aqui o ponto alvo. Em duas contas eu acabei fazendo uma operação aqui, no outro dia eu também acabei fazendo venda, até porque a expectativa era de uma perna CD, buscando esse movimento da perna CD. Eu vou mostrar depois que eu finalizar esse estudo aqui. E aí o mercado eu defini aqui como ponto D, ok? Porém, no outro dia o mercado abriu, foi lá novamente, tá? Principalmente em M2. Olha só que interessante, que estrutura que nós tivemos, ó. RSI confirmando novamente ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, tá? E aí nós tínhamos uma nova estrutura, tá? Uma estrutura aqui de um ponto CD. Em uma outra conta eu fiz essa operação aqui também, tá? Bom, vamos voltar lá por 15 minutos para visualizar melhor. Então nós tínhamos uma PZR, pessoal, de dois padrões, tá? Que estava convergindo, é claro que ficou um pouco larga aqui essa PZR, esse ponto D. Então nós tínhamos aí uma região interessante, ok? E aí onde o mercado abriu hoje, eu deixei já um TP fixo aqui pelo Smart Trade e ele acabou pegando então essa ordem. Essa primeira ordem aqui, essa primeira operação, nós tivemos aí um movimento de 9.485 pontos, que equivale a 90 pontos, né? E essa segunda ordem, 21.252, que equivale a 2.000, né? 2.010 pontos. Então aí foi a operação, tá? Com dois padrões harmônicos, ok? Estava buscando, é claro que em períodos maiores eu estava observando ali também e buscando vendas até por devido a uma certa exaustão, mas vale ressaltar aqui que exaustão de preço, exaustão principalmente de osciladores, toma cuidado, pessoal. Eu utilizo muito o índice aqui para mostrar, tá, esse giro do mercado, ok? Vamos a outra conta que eu falei para vocês, que também eu fiz a venda aqui no dólar, tá? Nós estamos falando do dólar real. Aqui foi ontem, ok? A mesma estrutura, tá? A estrutura que eu desenhei lá para vocês, ó.
ó, essa segunda estrutura aqui, ó, ponto X, ó, ponto A, ponto B, ponto C, e aí buscando a perna CD. E essa mesma estrutura, desenhar aqui, bom, desenho aqui, então ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Okay? Na abertura eu acabei fazendo uma venda, até porque, ó, RSI confirmou, tá? É uma possível, ponto X já estava definidaço aqui, ponto A, ok? Acabei fazendo uma venda, ok? Aqui também fiz aí uma retração buscando, possivelmente o mercado vai fazer uma retração para fazer o ponto C, e aí eu aguardo para fazer a venda, e foi o que aconteceu. O mercado fez perna BC, e aqui eu fui um pouco mais conservador, eu aguardei aqui dentro do método Time Flow aqui, um sinal, tá, em M2, tá, em M2 aqui, o sinal que nós temos aqui, e aí fiz a venda buscando com um padrão BET, ok? Que busca a retração de 886. Olha só que interessante. Mas vocês observaram uma coisa? Tá? Nesta conta, tá, eu fiz um padrão mais conservador, tá, onde o ponto D, tá, é acima do ponto X. Já nessa outra conta, eu fiz já um padrão de extensão. Tá? Aqui um padrão de extensão buscando um Krebs. Por quê? Tá? Porque eu tinha esse padrão maior. Então, conforme nós estudamos aí no curso, tá? Sempre nós podemos ter 2, 3, até 4 padrões, até mais, tá? Padrões dentro de um padrão maior, mas sempre buscando, tá, esse padrão maior. Então, nessa conta aqui, eu fiz mesmo esse padrão menor, buscando o alvo próximo a esse padrão maior, ok? E nessa outra conta aqui, tá, eu não estava visualizando, eu apaguei, abri o mercado, estou só olhando aqui, vou só trabalhar dentro desse mercado aqui, dentro desse padrão menor que eu identifiquei, que é o que pode acontecer, né? Às vezes você não pode conseguir identificar o padrão maior, mas trabalhando somente nesse padrão menor. E aí, pessoal, então fica aí mais alguns exemplos da utilização dos padrões harmônicos nas operações, né, onde nós conseguimos obter uma ótima relação risco-retorno, tá, dentro dessas operações. Os stops, acho que eu não falei aqui, esse stop, essa venda, por exemplo, eu posicionei, eu fiz aqui uma retração, tá, acabei colocando um pouco acima, tá, desse ponto aqui, desse topo, tá? Aqui não ficou uma relação risco-ganho interessante, tá? Até porque aqui, como eu falei para vocês, eu não estava tentando adivinhar o ponto A, como naquela operação do dia anterior, porém nesta operação aqui, não, essa daqui, quando a gente identifica o ponto CD, o stop fica um pouco acima do topo, aí sim, por isso que eu falo que tanto operações no ponto D, quanto operações buscando a perna CD, nós conseguimos obter uma ótima relação risco-ganho. Então nós tivemos aqui até eu entrei com 2 vendas, tá, pessoal? Eu acabei entrando com 2 vendas aqui, até porque eu confiei bastante no sinal que foi dado. Eu entrei uma, falei, não, aqui eu vou aumentar um pouco mais a mão aqui, e aí nós tivemos então aí uma relação risco-ganho bem interessante, ok? Forte abraço e até a próxima.